Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remember, estamos aqui para fazer mais uma resenha da Fórmula 1 para vocês. Hoje rolou o Grande Prêmio do Azerbaijão, domingo bem cedinho aí, 8 da manhã, não consegui postar a resenha pós-corrida, mas tá aí pessoal, domingo à tarde para vocês curtirem aí as análises, os comentários aí dessa corrida que rolou hoje no Azerbaijão. Vamos ver o que aconteceu de melhor aí em Baku. Lembrando que todas as resenhas da Fórmula 1 estão no blog do meu amigo Cláudio, apaixonado por F1, seu blog da velocidade, www.claudiaf1.blogspot.com, um blog com tudo de automobilismo para vocês. Vão lá, prestigiem o blog do meu amigo Cláudio, assim como vocês prestigiam aqui o canal Fórmula 1 Remembers. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, Cláudio. Vamos lá, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí de Grande Prêmio do Azerbaijão. Hoje, bem cedinho, acompanhei a corrida, né? E assim, vamos começar falando, claro, primeiro da vitória do Sérgio Pérez aí, uma grande corrida do Sérgio Pérez. Vamos falar um pouquinho mais pra frente da vitória do Pérez. Mas é isso, né, pessoal? Um fim de semana cheio de novidades aí na Fórmula 1. Uma Fórmula 1 sempre tentando inventar novidades para ficar mais emocionante. Parece que essa missão é cada vez mais difícil, né? Então, nesse fim de semana, o treino livre foi na sexta, né? A corrida sprint não decide mais classificação para a corrida, então a classificação da corrida foi na sexta. Aí colocam no meio aí, no sábado, no meio do fim de semana, né, no sábado, uma corrida sprint, uma classificação sprint de manhã para uma corrida sprint à tarde, né, lá no Azerbaijão, que não define grid de largada, que apenas vai somar alguns pontos no campeonato. Na minha visão, uma corrida totalmente inútil, né, que não traz nada para o fim de semana e não traz nada para a temporada, a não ser alguns pontinhos aí completamente fora de contexto, né? Se você ainda usasse a classificação sprint para o posicionamento da corrida, eu já não gostava muito, mas tudo bem. Agora você fazer uma classificação sprint, uma corrida sprint, para depois não ter nada, né? Só ter isso, né? E depois isso, aí volta o posicionamento do treino de sexta para a corrida, tudo complicado. Alguns pilotos gostaram, outros pilotos criticaram muito esse formato, e eu sou desse que vou criticar, né? A Fórmula 1 às vezes quer inventar muito, e quanto mais inventa, mais parece que se embanana a coisa, né? Essa é a minha visão. Se você gosta da corrida sprint, né, pode falar também aqui no nosso, a nossa página é democrática, o nosso canal é democrático. Porém, eu acho que a Fórmula 1 às vezes tenta inventar demais e não consegue trazer a emoção, né, pessoal? Hoje o GP do Azerbaijão, mesmo com uma vitória brilhante do Pérez, que a gente vai falar, como eu falei mais pra frente, foi uma corrida extremamente monótona, né, pessoal? Os carros de Fórmula 1 hoje não conseguem ultrapassar, né? Hoje, até com a própria asa móvel, praticamente não houve ultrapassagens nessa corrida, né? As ultrapassagens que aconteceram foram ultrapassagens de carros que erraram, né? Tanto é que você vai pegar os melhores momentos, né, da corrida aí no site oficial da Fórmula 1, os melhores momentos são só carros raspando no muro, né? Não tem uma ultrapassagem, não tem um momento de emoção, né? Uma corrida realmente muito monótona, ao meu ver, né? E que a Fórmula 1 precisa pensar, precisa tentar ajeitar outros métodos que não sejam esses para dar emoção, né? Eu acho que a saída é por outro caminho. Não é colocando corrida sprint, não é colocando treino na sexta. Isso não vai trazer nada demais de emoção para a Fórmula 1, né, pessoal? E o que aconteceu hoje no Azerbaijão mostra bem isso, né, pessoal? Corrida com praticamente zero ultrapassagens, né? Algumas coisas mudando no boxe ali e nada mais, né? O Sérgio Pérez vence o GP do Azerbaijão, uma corrida muito boa do Pérez, né? Largou aí na terceira colocação, se deu bem aí nas paradas de boxe, conseguiu passar o Leclerc, né, e o Verstappen aí no boxe, né, e depois que assumiu a primeira colocação não saiu mais dali, que era uma incógnita também, né? Se o Pérez conseguir entrar na frente do Verstappen, ele vai abrir para o Verstappen vai ultrapassar, e pelo menos nessa corrida do Azerbaijão o Pérez segurou o Verstappen, assim como também na segunda corrida lá na Arábia, né, pessoal? O Pérez é um piloto muito bom de circuito de rua, né? Então, o que a gente consegue pensar é o seguinte: se de repente o Pérez aí tiver uma chance de andar na frente do Verstappen, pode ser que o Pérez consiga segurar. Mas isso é bem o começo da temporada, né, pessoal?
e a tendência é que o Verstappen aí dê uma decolada. Mas o que importa é isso, a Red Bull muito na frente dos outros carros, né? Não tem emoção, né? Assim, a Fórmula 1 em 2020 e 2021 ainda conseguiu, né, com uma ascensão da Red Bull, ter um pouco mais de equilíbrio, ter um pouco mais de emoção, mas 2022 e principalmente agora 2023 voltou aquela época lá da Red Bull super campeã do Vettel, da Mercedes super campeã do Hamilton, né? É claro que isso sempre teve na Fórmula 1 e aqui a gente analisa história também, mas realmente esse ano está demais, né? Você não vê como outros carros vencerem as corridas. É isso que eu falei para vocês, que eu estou falando desde a segunda corrida. Muito difícil aí a Red Bull perder alguma corrida. É capaz que esse ano eles vençam aí 90, 95%, se não vencerem todas as corridas do ano, né? Isso realmente fica muito chato para a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem que repensar algumas coisas em relação a projeto de carros. Na minha visão, os carros estão muito grandes, né? Eles podem diminuir um pouco para facilitar um pouco mais a força aí de ultrapassagem. Enfim, né? Talvez uma mudança aí de pneus, né? Enfim, para não ficar uma troca tão cartesiana de pneus também, né? Onde todo mundo aí sai com o mesmo pneu, troca o mesmo pneu, hoje foi assim, né? E a Fórmula 1 acaba dependendo de acidentes, de batidas, para tentar dar uma emoção à corrida. Hoje no Azerbaijão, que era um circuito que tinha muita tendência para isso, né? Um circuito sinuoso, com muros colados na pista, mas não teve acidente na largada, não teve nenhuma batida, e aí fica uma corrida de autorama, fica os carros andando um atrás do outro sem conseguir ultrapassar, né? E o público não quer ver isso, o público quer ver um pouco mais de emoção, né? Houve até uma discussão se a Fórmula 1 antiga era melhor, há essa discussão, né? E o argumento que usa, mas antigamente davam voltas em cima do terceiro colocado. Gente, a gente não pode usar só esse argumento para dizer que a Fórmula 1 atual é mais emocionante que a Fórmula 1 antiga, né? Hoje os carros andam colados, mas não ultrapassam. Fica uma corrida de autorama aí, ninguém passa, ninguém briga, né? Tirando uma ou outra corrida que tem uma situação especial, né? E principalmente esse ano ainda, que a diferença entre as equipes parece cada vez mais acentuada, né? Mas vamos falar da corrida. Sérgio Pérez vencedor aí, uma brilhante corrida do Pérez. Resta saber isso, né, pessoal? Até quando o Pérez vai conseguir equilibrar, né? Nesse começo ainda as equipes abrem um pouco mais, mas depois na hora do vamos ver, acho muito difícil. Eu gostaria muito que o Sérgio Pérez fosse brigar com o Verstappen, seria a única emoção que traria a Fórmula 1 esse ano, né? Uma briga interna na Red Bull entre o mexicano Pérez e o Verstappen, né? Mas acho complicado. Vamos ver no GP de Miami, que também é um GP com essas características aí da Arábia, do Azerbaijão, se o Pérez consegue também se impor, né? De repente, se ele vira Miami aí na frente do Verstappen, pode ser que o campeonato se desperte aí entre esses dois. Mas eu ainda acho que a tendência é o Verstappen ganhar aí com muitas corridas de antecedência o campeonato. Eu espero estar errado, como eu sempre falo aqui nas resenhas, né? Como eu falei nessas 4 resenhas desse ano, mas muito difícil. De toda forma, parabéns Pérez. E vamos ver aí os 10 primeiros para ver como a turma foi. Primeiro Sérgio Pérez, o piloto da corrida, né? Largou em terceiro, conseguiu passar nos boxes aí os 2 primeiros, Verstappen e Leclerc, e segurou, né? Aproveitou que tinha o melhor carro na mão e não deu bola para a pressão do Verstappen aí durante praticamente aí 2/3 da corrida, né? O Pérez foi muito forte aí nas voltas, andou firme, fez uma corrida excelente e levou com méritos essa corrida do Azerbaijão, assim como levou com méritos também a corrida sprint, né? Vamos ver, Pérez, estamos torcendo para você, mas também não é o primeiro ano que o Pérez chega aí, ameaça, ganha uma, ganha outra no começo e depois a maionese desanda, né? Vamos esperar a Pérez, mas isso mostra que a Red Bull, se não der Verstappen, vai dar a outra Red Bull. Vai ser muito difícil a Red Bull não ganhar as corridas esse ano, tá? Segundo lugar, Max Verstappen, isso foi prejudicado por uma estratégia do boxe. Ele parou uma volta antes do safety car, então ficou lá para trás, acabou caindo para 5º, 6º lugar, né? Depois retoma aí, passa o Leclerc, vai em busca do Pérez, mas não consegue a ultrapassagem em cima do Pérez aí. Não foi um grande fim de semana do Verstappen também, em terceiro lugar na corrida sprint,
né? Mas acredito que mais pra frente aí o Verstappen vai colocar mais o pé no acelerador aí e vai levar esse campeonato, né? Mas esse fim de semana foi da outra Red Bull, do Sérgio Pérez, tá? Terceiro lugar, Charles Leclerc, fez o que pôde com a Ferrari ainda com aquela sina do ano passado, boas classificações, mas o ritmo de corrida não dá para acompanhar as Red Bulls, né? Então o que dava para o Leclerc fazer era o terceiro lugar mesmo, e ele cumpriu, né? Vamos ver se a Ferrari vai melhorando aí ao longo das corridas, quem sabe não consegue brigar uma ou outra corrida aí com a Red Bull, tá? Quarto lugar, Fernando Alonso, sempre regular, né? Hoje não deu o pódio para ele, como tinha dado nas últimas 3 corridas, mas tá aí o Alonso, o Aston Martin brigando aí, vai brigar até o fim pela terceira colocação no campeonato, tenho certeza, né? Pérez e Verstappen vão ficar com o primeiro e segundo lugar do campeonato. Agora, vamos ver quem fica em terceiro, talvez essa seja a grande briga aí, Leclerc, Alonso, Hamilton, Russell, né? Esses pilotos aí vão brigar pela terceira colocação e o Alonso está fazendo uma excelente temporada com a Aston Martin aí. Quinto lugar, Carlos Sainz, também um desempenho da Ferrari aí, né? Tentando colocar a Ferrari um pouco mais à frente, né? Não tem a pegada do Leclerc aí, mas conseguiu colocar pelo menos a Ferrari em quinto aí, né? E vamos ver, é o que eu falei em relação ao Leclerc, a esperança é que a Ferrari melhore um pouquinho aí, mesmo sem atualizações, né? Parece que só vai vir em Emília-Romagna essas atualizações. Vamos ver se melhora aí e consegue brigar um pouco mais de frente com a Red Bull. Também muito difícil, tá, pessoal? Sexto lugar, Lewis Hamilton, a Mercedes aí também com cara de terceira, quarta equipe hoje aí do grid, né, brigando com Ferrari, brigando com Aston Martin. Se a Red Bull tivesse no nível dessas aí, ia ser um grande campeonato, porque essas equipes aí, Ferrari, Aston Martin e Mercedes, estão no mesmo nível praticamente, depende da corrida, depende do piloto, né, mas a Red Bull está 10 degraus à frente deles, né? Então essa briga aí vai ficar constante e o Hamilton dessa vez conseguiu aí a sexta colocação, tá? Sétimo lugar, Lance Stroll, né? Largou em nono, ficou em sétimo, andou em sexto por algum tempo, errou ali, permitiu a ultrapassagem do Hamilton, só se conseguiu ultrapassar se o outro piloto errasse na frente, né? E o Lance Stroll também é um piloto que por vezes erra aí, por vezes comete alguns erros, né? Mesmo assim conseguiu terminar aí em sétimo lugar, tá? Oitavo, George Russell, fez uma classificação muito ruim, na corrida sprint ainda foi melhor, mas aí a corrida sprint não vale para a corrida, né? A classificação da corrida sprint não vale mais para a corrida, então pega o treino que o cara fez na sexta, que ele larga em 11º, e para quem largou em 11º nessa pista que ninguém ultrapassa, chegar em oitavo tá ótimo, tá? Nono, Lando Norris, também uma corrida regular, mais uma corrida que ele pontuou com a McLaren, mesmo lá atrás, né? Mas está tentando colocar a McLaren um pouco mais na frente, a McLaren que começou muito mal o ano aí, né? E décimo, Tsunoda, com uma AlphaTauri, né, que parece aí ser um dos piores carros junto com a Alfa Romeo, talvez, né? Mas o Tsunoda aí está conseguindo alguns feitos aí com a AlphaTauri, né? Como por exemplo ter largado em oitavo ou nono lugar nessa corrida e segurado aí esse décimo lugar aí, né? Na raça com a AlphaTauri, conseguindo aí pontinhos muito importantes para a AlphaTauri nessa briga entre as últimas equipes. Mas é isso, pessoal. Daqui 15 dias, Grande Prêmio de Miami, corrida à tarde, 4h30 da tarde. Vamos ver o que acontece aí, vamos ver se a Red Bull vai voar abaixo de novo, se alguém consegue apertar aí, se Pérez e Verstappen vão brigar aí, ou se o Verstappen vai disparar, ou se o Pérez vai conseguir aí realmente fazer um campeonato de resistência ao Verstappen, né? E todos nós acho que estamos torcendo para isso, pelo menos para dar uma emoção, para dar um equilíbrio para a Fórmula 1, né? E se de repente o Pérez ganha em Miami, aí a Fórmula 1 começa a mudar um pouco a cara do ano, né? Porque aí o Pérez vai ter aí vantagem em relação ao Verstappen, já com 5 corridas aí, 6 corridas no ano, né? Porém, eu acho muito difícil sair do número 1 da Red Bull esse título aí. Vamos aguardar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, bom domingo, bom feriado para vocês e obrigado pela atenção.